E aí, pessoal, hoje nós vamos resolver um problema envolvendo vetor gradiente. Então vamos lá. O que ele está pedindo? Calcule o vetor gradiente da função, essa função aqui, no ponto 3 e 4. Primeira coisa que eu tenho que encontrar para depois eu achar o vetor gradiente é as derivadas parciais. No caso aqui, essa derivada aqui, derivada em x e em y. Você pode perceber que essa função não é uma função simples, então você vai precisar utilizar a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia você utiliza quando você não consegue derivar já de cara. Então isso aqui vai ficar f de u vezes u de derivada de x, ok? Sempre é assim, a função aqui com a derivada no que você escolher, no caso eu vou colocar u valendo isso aqui, se eu colocar v vai ter que colocar o v aqui embaixo, e vai ser a derivada de 1 em função de x. Então vamos lá, para eu substituir, então vou pegar essa função eu vou falar que u nada mais é que x ao quadrado mais y ao quadrado. E o f de u vai ser ln de u, ok? Então, se eu derivar aqui, na derivada de f por derivada de u, tá, que é a minha função aqui, isso aqui vira 1 de u. Ok, encontrei. E vou fazer a derivada de u em relação ao x. Quando eu chego aqui, eu não consigo derivar isso aqui também. Eu preciso fazer outra regra da cadeia, tá? Então, presta atenção aqui. Na derivada de f derivada de x, né, parcial, eu encontrei a primeira derivada, tá? Que é a derivada da função e derivada parcial em u, que é 1 de u. A derivada de u por x aqui, ó, eu não consigo, porque isso aqui também vai me dar outra função composta. Então eu preciso fazer a regra da cadeia disso aqui também. Então aqui vai ficar sem nada por enquanto, tá? Aqui é o delta parcial de u no delta x. Então aqui tá, ainda eu não sei, ok? Então eu fiz isso aqui. Eu fiz a derivada parcial de u em x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta função aqui, tá, que é em u, tá, e vou fazer outra regra da cadeia. Nesse caso aqui, essa regra da cadeia vai ser derivada de u por derivada de v. Vou colocar v, pode ser qualquer letra. E a derivada aqui de v em função de x, ok? Então eu vou fazer o seguinte. O u aqui, eu vou colocar o v, né, nesse caso aqui, ó, vou colocar o v valendo x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Vou fazer aqui para ficar... E eu vou colocar a função de v igual a raiz de v, tá? Essa raiz quadrada é uma raiz simples, então dá para a gente resolver a derivada. Então eu vou passar tudo isso aqui para cá, tá? Então eu vou achar parcialmente aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, então a derivada de u em função de v, tá? Vai ser o que? Vai ser esta função completa na realidade. Então vai ser isso aqui, ó, a raiz, ó, de v, ok? Isso aqui, fazendo a derivada, transformando isso aqui num expoente, isso aqui vai dar o tombo, tá? Vai ficar meio menos 1, vai dar menos meio, tá? Isso aqui vai ficar meio de raiz de v, ok? Aqui eu estou fazendo direto, tá? Não estou fazendo passo a passo. E se eu fizer a derivada, né, que é o próximo de v em x, nada mais é que pegar esta função, derivar parcialmente, vai ser só 2x, ok? Então eu encontrei, tá, o que eu precisava aqui, eu vou deixar aqui para... né? Eu encontrei, por exemplo, a derivada de u em x, tá? Que a derivada de 1 em v eu achei aqui, nada mais é que 1, 2 raiz de v. E a derivada parcial de v em x, 2x, ok? Lembrando que isso aqui vai ficar 2x, duas vezes o raiz de v. Onde eu coloquei? Eu falei que o v é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então é ele que eu vou substituir aqui, ok? Então isso aqui eu posso cancelar esse com esse, aqui vai ficar x de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá?
Então, tudo isso aqui eu venho e substituo no du dx, tá? Então, isso aqui vai ficar derivada de f em x, vai ficar igual a 1 de u vezes x raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Se você olhar aqui, aqui é u, então você vai vir aqui e ver o que você colocou valendo u. Então, aí volta a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Não confunda, muitos alunos pegam, na maioria das vezes, o v, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então, eu vou descer aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo, ok? Ó. Então, ficou assim, ó. Derivada de f por derivada de x igual a 1. Lembra que nós substituímos de x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz, vezes o x. Isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Se eu multiplicar isso aqui, vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Por raiz, então eu posso cancelar. Então isso aqui fica x de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a derivada parcial em x, ok? Se você for um cara esperto, você vai ver que a derivada de y vai ser a mesma coisa, só que a única coisa que vai substituir é aqui, em vez de ser x, vai ser y. Então eu vou colocar já direto, né? Vou economizar um pouco de tempo. Quem não acreditar pode fazer isso aqui novamente. Ok? Então, isso aqui é a minha derivada parcial em y. Tá? Então, para finalizar, qual que é a minha função para encontrar o vetor gradiente? O vetor gradiente nada mais é que x0 de y0. Isso aqui é a derivada parcial em x de x0 y0, vírgula, a derivada parcial em y de x0, y0. E fecha, né? Pode ver que vai dar um vetor. Então vamos lá. Se eu tenho a derivada aqui, na minha função, voltando lá em cima, no exercício, ó, ele me deu que o ponto é 3 e 4. Então eu vou voltar aqui. Se o ponto é 3 e 4, então eu vou substituir aqui 3 e 4. Na realidade a função aqui já vai sumir, você vai ficar com 3 e 4, ok? A derivada parcial em x de 3 e 4, né, nada mais é que a substituição, que é o que você achou aqui, derivada parcial em x, ok? Isso aqui vai ser x de x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? E aqui o de y, né, y de x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Então a derivada, o vetor gradiente 3 em 4, nada mais é que você vai substituir aqui é x, aqui é y, você substitui aqui nessa função, vai ficar 3, né, aqui vai ficar 25, ok? Porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar 9 mais 16, 25, e aqui vai ficar 4 de 3 ao quadrado mais y ao quadrado, que será, ok? É 4 dividido por 25. Então esse aqui é o meu resultado, ou seja, meu vetor gradiente desta função. Ok, galera? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.